Espírito de Deus,
Eu digo
paz do Senhor Jesus para todos. Quem veio aqui com fé, com o coração aberto e crendo que Deus vai te abençoar, você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo de número 6, para a nossa meditação. Enquanto eu tomo um golequinho d'água, você dá uma glória a Deus. Com máscara fica meio abafado, né? O neném aí também está dando glória a Deus. Diz assim 1 João, capítulo 2, versículo 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós não precisamos orar pela tua palavra, porque a tua palavra já é uma bênção. Então somente queremos que o Senhor nos dê graça para ministrar e graça ao teu povo para colocar em prática a palavra que salva, palavra que liberta, palavra que transforma. Esta é a palavra de Deus que nós queremos ouvir nesta noite, e todos digam amém. Podem assentar. Irmãos, quando aqui João escrevendo, ele disse que nós temos que andar como Jesus andou, falar como Jesus falou e testemunhar como Jesus testemunhou. Quando eu volto para a Bíblia, para a palavra de Deus, quando eu estudo a lei de Moisés, tinha ali muitos personagens importantes, como Arão, como Ur, como Josué, mas não podemos destacar que o mais importante foi Moisés. Quando você pega entre os reis, tiveram reis maravilhosos, mas nenhum rei foi melhor ou maior do que Davi. Quando você pega entre os profetas, vários profetas maravilhosos, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel, muitos grandes profetas. Mas Jesus disse assim: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, entre os profetas, ninguém foi maior do que João Batista. O próprio Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, na lei destacou Moisés, entre os reis destacou Davi, entre os profetas destacou João Batista. E na graça, ninguém é maior do que Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo foi um grande personagem, Tiago um grande personagem, Pedro um grande personagem, mas o maior personagem de destaque da graça se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, o maior exemplo que nós temos que buscar na Bíblia é o exemplo de Jesus. O maior exemplo que nós temos que copiar é o exemplo de Jesus. Você pode até querer imitar os profetas, copiar os profetas, mas Jesus, ele é o personagem principal da graça, e a ele nós devemos imitar. Olha o que João disse: assim como Jesus andou, nós devemos andar. Eita, como você tem andado lá no teu emprego? Como você tem andado entre os teus amigos? Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Como você tem andado lá na tua faculdade? Como você tem andado com os seus amigos? Mais uma vez eu quero repetir, para mim um dos versículos mais da Bíblia é 1 2, versículo 6. Como Jesus andou, nós devemos andar. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Quem aqui está em Jesus, diga glória a Deus. Ou seja, se nós estamos em Jesus, temos que andar como ele andou. Jesus, ele andou
com as prostitutas e não prostituiu, não se entregou a elas. O próprio Paulo disse assim: eu fiz-me de fracos para ganhar os fracos, mas ele não se enfraqueceu. Existem pessoas que ele é como o camaleão, ele muda de acordo com a situação. Ele muda de acordo com o ambiente. Se ele está em meio dos crentes, ele é crente. Se ele está em meio dos ímpios, ele é ímpio. Se ele está no meio daqueles que gostam de contar piadas, ele conta piada. Se ele está no meio daqueles que gostam de orar, ele ora um pouco, ele dá glória a Deus. Ou seja, ele muda para agradar aquelas pessoas que estão caminhando. E o único que nós temos que agradar em primeiro lugar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim e Ele morreu por você. A esse sim nós devemos agradar. Ele andou com corruptos, mas Ele não se corrompeu. Pode ver que a maioria das pessoas que entram para a política, elas se corrompem. Pastores que eram homens de Deus entravam para a política e se corromperam. Por quê? Porque ali é lugar de corruptos. Pessoas que começam a mandar com pessoas que falam palavrões, ele começa a falar. Existem algumas pessoas que elas são fáceis de serem contaminadas. As coisas boas parecem que não acha guarida no seu coração. Mas quando são coisas ruins, tem pais que às vezes dizem assim: eu não sei com quem eu ensinei ele tudo certo e ele aprendeu tudo errado. Nós andar como Jesus andou. Jesus andou entre os corruptos. Jesus, ele andou entre os extremistas. Jesus andou no meio dos ladrões, inclusive crucificado entre dois ladrões, mas ele não se corrompeu. Ele esteve na casa de Mateus, era um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, e principalmente os publicanos judeus. Um publicano, ele que era um cobrador de impostos, e ele participava até de leilões para conseguir uma cabine de cobrador de impostos, como nós temos aí nas nossas rodovias dos pedágios. Aquilo ali tem um leilão, a pessoa participa, né? Ela participa ali para ela ver se ela ganha, e quem der um preço melhor. E naquela época funcionava o seguinte: quando o publicano ele participava para Roma, aquele que cobrasse, aquele que pedágio, esse vencia o leilão, esse vencia a plantação. E por isso que João Batista repreendeu, né? Não cobreis além do devido, do estipulado. Então os publicanos, eles eram odiados. Os publicanos, os judeus tinham ódio deles, porque além de serem da sua nação, principalmente aqueles que eram judeus, eles cobravam além. E Jesus esteve no meio, lá em Marcos capítulo 2, ele esteve na casa de Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos. Inclusive, Marcos capítulo 2 diz que Jesus ele foi criticado publicanos e pecadores. Mas Jesus disse assim: quem precisa de médicos não são os sãos, mas sim os doentes. Ele veio para aquele que estava perdido. A Bíblia diz que ele manifestou em carne para desfazer toda a obra do inimigo. Se você veio aqui doente na sua alma, Jesus é a cura, e ele vai te libertar nesta noite, e o nome dele vai ser glorificado. Andar como Jesus andou. Você pode ver, meus irmãos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Todo mundo que aprendeu a beber, aprendeu com alguém. Primeiro copo de bebida, interessante, 18
idade eu coloquei meu primeiro copo de cerveja. Cigarro eu comecei cedo. Com 10 anos de idade eu já fumava. Misericórdia, na roça. Mas bebida com... Bebe um copo, rapaz, você vai ver como é bom. Você vai ficar numa... Dois copos, fica em 1, 2 ou 3 copos, e aí adiante. Ou seja, Jesus esteve no meio deles, mas não se contaminou. Lucas capítulo 19, Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Você pode ver que quando ele converte, quando ele tem um encontro com Jesus, ele promete devolver 4 vezes, né, aquilo que ele havia roubado, que ele cobrava para mais dos impostos. Era um ladrão. Jesus, ele esteve entre os ladrões e não se tornou um ladrão. Ele teve prostituta e não se tornou um adúltero. Ele esteve entre os mentirosos e não se tornou um mentiroso. Ele esteve entre os corruptos e não se tornou um corrupto. Fique tranquilo, se você está em Jesus, você vai andar como ele andou, e nós estaremos no meio desta população, estaremos no meio deste mundo corrupto, estaremos no meio deste mundo que não tem tido temor de Deus, mas eu e você vamos manter as nossas vestes alvas como a neve, purificados com o sangue do Cordeiro, e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Aleluia! Não é o ambiente que nos faz, nós é que fazemos o ambiente. Pastor, mas fulano de tal foi contaminado, porque ele quis ser assim, ele quis se contaminar. Jesus não se contaminou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, nova criatura. Nós não podemos nos corromper. Ou seja, Paulo diz que nós somos calçados com o evangelho da paz, lá em Efésios capítulo 16. Jesus, eu gosto sempre deste exemplo. Jesus, ele era como uma garça. Ele andava no Pantanal, andava nas lagoas, nos barros, e não sujava as suas vestes. Esse mundo é um verdadeiro pântano de lama. Você pode ver que a garça está sempre por ali no meio da lama, pega um peixinho aqui, outro ali, mas as suas plumagens estão sempre brancas como a neve. Eu e você vamos andar no meio dos pecadores, no meio das pessoas que falam palavrões, no meio dos adúlteros, no meio das prostitutas, mas nós vamos continuar com as nossas vestes brancas como a neve, porque nós fomos comprados, não foi com ouro e nem com prata, fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então nós não podemos deixar que o mundo venha nos contaminar. Nós é que temos que contaminarmos o mundo, no bom sentido. Que eu e você nesta noite possamos sair daqui com esse entendimento. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Então você não pode deixar que essas sujeiras do mundo venham contaminar a sua mente. Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que com a mente sou escravo da lei de Cristo, mas segundo a carne, a lei do pecado. Nós somos escravos da lei de Cristo, que domina sobre a nossa carne e que domina sobre a lei do pecado nas nossas vidas. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Diga assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou.
Nós temos que ir em tudo, até no trânsito. Eu estava ali na Valdomiro Lobo, e tem um lugar ali na Valdomiro Lobo que é proibido entrar, é proibido virar. Mas 99% entra ali. Então, é proibido, está lá a placa está lá. Aí teve um irmão, eu tinha uma ovelha aqui, que ela estava parada na esquina, e eu parei. E ele falou comigo aqui na igreja: olha, pastor, eu fiquei parado ali, se o senhor entra. Eu pensei em entrar, mas graças a Deus eu não entrei. Eu pensei em virar, mas não virei. Deus não deixou, graças a Deus. Paulo disse que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, pessoas nos observando. A Bíblia diz que eles andavam atrás de Jesus não só pelos milagres, mas para pegar Jesus em alguma palavra, em algum erro. Aí eu não virei. Então nós temos que tomar muito cuidado. E nós tropeçamos são nas pequenas pedras, as grandes nós enxergamos. Ninguém tropeça em uma montanha, ele enxerga a montanha. São nas pequenas coisas, aquilo que você acha que não tem problema, aquilo que você acha que não vai te prejudicar. Uma olhadinha, vou dar só uma olhadinha para aquela mulher que está passando ali. Só hoje eu vou fazer isso, só hoje que eu vou pular a cerca, só hoje que eu vou beber isso aqui, só hoje. E aí vira um costume na sua vida. Diga-se: eu tenho a mente de Cristo. Para terminar, Hebreus 4,15. Nós temos um sumo sacerdote compadecer das nossas fraquezas, como nós em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Igreja, é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós andarmos para valer com Jesus. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Fique em pé e vamos orar. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Amém. Você que está ouvindo esta mensagem aí pelo Face, ande com Jesus. Vai fazer a diferença agora é quem estiver andando com Jesus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É tempo de nós perseverarmos, porque se nós não perseverarmos, nós vamos titubear, vamos ficar pelo meio do caminho. Os doentes precisam de médico. Se volte para Deus nesta noite, meu irmão. Ande com o Senhor. Com quem você tem andado? As más conversações corrompem os bons, as companhias corrompem os bons costumes. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Nós precisamos andar com Jesus. Aquele que está nele tem que andar como ele andou. Como você tem andado no seu trabalho, na sua escola? Como você tem andado com a sua namorada na hora que não tem ninguém perto? Como você tem andado lá no teu trabalho, na hora dos negócios, na hora de comprar, na hora de vender? Você tem andado com honestidade? Como você tem andado na hora que você está sozinho nas ruas, longe do marido, longe da esposa, longe do pastor, longe, não, mas longe de Deus não. De Deus nós não vamos nos distanciar. Os olhos dele estão sobre nós. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. A Bíblia diz: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. E que a tua palavra venha fazer parte do nosso dia a dia. Aquele que está no Senhor tem que andar como o Senhor andou. Meus queridos, que você quer andar como ele andou. Você quer falar, pensar, você quer agir como ele agiu, e assim você será bom filho, assim você será bom marido, boa esposa, assim você será um bom patrão, bom filho. Fala para Deus que você quer andar como ele andou. 1 João capítulo 2 versículo 6, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Você que está ouvindo esta palavra, ande como Jesus andou, comporte-se como Jesus comportou. E por isso, Pai, nós recebemos a tua palavra, e por isso nós tomamos posse da tua palavra, em nome de Jesus.
e para quem anda e quem vai andar como ele andou. Levante as mãos e glorifica aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor para sempre. Amém. Os irmãos